Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículo 4, tem como título A Origem da Humanidade, subtítulo, que diz assim: esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é maravilhosa, linda, e nós te agradecemos pelo Teu carinho. Te agradecemos porque o Senhor sempre nos cuida. Obrigado pelo jardim. Obrigado pelo jardim da nossa vida. Obrigado porque, através de Jesus, o Senhor consegue ainda, através da ação de Jesus, regar este jardim, manter esse jardim limpo, manter esse jardim vistoso, apesar do pecado que entrou no mundo. Apesar de tudo, o Senhor é bom e misericordioso. Que o Teu Espírito fale conosco. O Senhor nos abençoe através desta meditação desta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei você. Eu sou uma pessoa que gosto muito de jardim. Sempre gostei. Filho de espanhol. Tive a oportunidade de visitar a Espanha em algumas ocasiões. E as casas espanholas normalmente têm muito jardim. O pessoal gosta de jardim. Eu não vou dizer os outros, estou dizendo pela Espanha, porque por onde eu passei, muitos jardins. E o pessoal cultiva jardins. E não foi diferente comigo. Não foi diferente comigo. Meu pai, quando comprou a nossa casa, ali na Rua Alarco 48, na Vila Granada, nome bem sugestivo, nome de rua chamada Alarco, Alarcón, Alicante, Almeria, nomes espanhóis. Então ali havia uma colônia espanhola muito grande, ali onde hoje é o quartel da Polícia Militar, da Amador Bueno da Veiga. Existia ali uma colônia espanhola muito forte ali naquele pedaço. E muitas chácaras, porque os imigrantes, tanto portugueses, havia muitos portugueses, descendentes de alemães, espanhóis. Eu tive a oportunidade de viver isso, né? Eu pude ver isso. Plantações de verduras, frutas e muitos jardins. E para não fugir à regra, a casa do meu pai tinha jardim. Bem na frente da casa tinha um jardim do lado
e no meio um jardim todo florido, todo especial. E no fundo, aonde tinha a terra, e como ele era um agricultor, foi um agricultor na Espanha, ele plantou. Então ali tinha tomate, milho, num pedaço pequeno, mas tinha alguma coisinha. Mas a história bíblica, ela começa com um jardim, como nós acabamos de ler. Ela começa com o jardim do Éden. O jardim do Éden, se você ler aqui a origem da humanidade a partir do versículo 4 do capítulo 2, eu não sei você, eu me emociono com isso. Porque eu vejo uma boa e perfeita criação de Deus. Mas se você for para o Apocalipse, você vai ver também que a história bíblica não só começa com um jardim, mas ela também vai terminar com um jardim para a cidade. Estamos falando da Nova Jerusalém, que vai descer. Ela vai descer. Ela já está preparada para todos nós. A nova criação. Uma cidade que vai descer do céu, perfeita em todas as suas formas. Para nossa tristeza, o primeiro jardim foi corrompido pela desobediência e pelo pecado de todos nós. De todos nós? Sim, de todos nós. Porque nós carregamos ele. Né? É através de Adão. Deus poderia ter terminado com tudo aquilo, mas permitiu por amor, por sua misericórdia, e está aqui em nós. Né? Está aqui no nosso DNA. Está esse vírus dentro de nós. Né? O vírus do pecado, o vírus da desobediência, que por vezes ainda, por mais que queiramos, como diz o apóstolo Paulo, um mal que eu não quero, por vezes eu pratico. E o bem que eu preciso praticar, às vezes eu deixo de praticar. Paulo diz que miserável homem eu sou, porque ele sentia o peso dessa desobediência, desse jardim corrompido, o peso do pecado. Mas o segundo jardim, que eu e você haveremos de ver, eu vou ver esse segundo jardim, você vai ver? Eu vou ver. Nós vamos presenciar. Se não antes, mesmo que depois nós não estejamos mais neste plano, estejamos no paraíso, estaremos na primeira ressurreição. Porque aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro para a vida. Amém? Então, o segundo jardim, ele é a consumação de todo o propósito de redenção de Deus para a humanidade. Por isso, nós pregamos o Evangelho. Por isso o Evangelho é a salvação. Por isso o Evangelho é a redenção do homem. E esta é uma imagem, meus irmãos, você que me ouve também pelo canal do Facebook, essa é uma imagem que nós precisamos preservar na nossa mente cristã. Nós estamos esquecendo de algumas coisas. Nós precisamos preservar isso na nossa mente. Tudo que Deus fez na primeira criação era bom e perfeito. Tudo o que Deus tem feito, e Ele tem feito muita coisa na nossa vida através de nós, e aquilo que Ele vai fazer ainda, também é bom e é perfeito. E será, no fim de tudo, realizado em toda a sua plenitude com a vinda dessa segunda cidade. Só que há um hiato aí, não é? Há um momento entre este jardim do Éden e a Nova Jerusalém. Nesse momento que estamos vivendo, nesse plano que estamos vivendo, o jardim de Deus, que nós homens devemos cuidar, que hoje está refletido na nossa própria vida, na nossa própria essência, ele sofre com as consequências da queda. Ervas daninhas, elas têm crescido, entulhos são jogados no jardim,
falta de cuidado com o jardim vai roubando lentamente a sua beleza. E a gente pode ver isso no jardim. Aqui mesmo na nossa igreja, nós estamos vendo pouco aqui que já fizemos. O branco que está ali, uma podada aqui, outra ali. Você começa a mexer com as plantas, a natureza agradece, sim ou não? Há uma mudança no visual. Hoje mesmo eu revi as plantas. Eu tenho essa veia, né, que já vem da minha avó, meu pai. Hoje eu tenho as minhas plantas, hoje eu vou lá, falo com elas, vou lá, tudo bem aí jogo a aguinha. Hoje é dia de regar vocês. Aí eu ponho, eu deixo tudo bonitinho. Hoje eu fiz logo após o almoço, todo domingo eu rego as plantas. Lucimara falou, mas sempre às quintas. Eu falei, agora é só de domingo, porque você não está, então agora eu mudei as regras. Deixei quando ela voltar, vai voltar a ser às quintas. Não é? E é claro que eu não vou discutir com ela sobre isso, não é? Mas eu faço no domingo porque o domingo geralmente é o dia que eu tiro para descansar um pouco, né? Mas olha que coisa interessante. E a gente vê muitas vezes esse canteiro aqui mesmo que a gente está vendo aqui, ele é bonito, né? Não é bonito? Isso aqui é bonito pra caramba. Mas ele está com aspecto ainda judiado. Não está? Ele está com entulhos, ele está com ervas daninhas. Eu estou dando um exemplo daquilo que a gente tem, é claro que vamos melhorar, vai ficar muito lindo depois de tudo pronto. Mas só para vocês verem que a gente vê muitas vezes algumas coisas que encobrem o jardim. Encobrem aquilo que é belo. A gente vê às vezes um entulho, a gente vê uma sujeira, mas embaixo daquilo tem uma coisa bonita. E isso acontece com tudo na vida da gente, sabia disso? Eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Não sei se eu estou ficando velho, não é? Eu estou ficando velho. Estou com 64 anos. Eu estou ficando velho hoje. Estou ficando velho. Exato. Mas sabe de uma coisa? A gente fica pensando que isso acontece com tudo na vida, sabe? Com amizades, casamento, filhos, igreja. Eu me lembro que eu atendi um angolano essa semana, vai fazer o carro dele lá na oficina, e começamos a conversar sobre Angola. E daqui a pouco eu fiquei sabendo que aquele homem que estava dentro do meu escritório era fruto do trabalho de Ana Alzira, missionária em Angola durante a guerra. Olha que coisa, que mundo pequeno. Eu falei, você frequenta para a igreja? Eu sou da igreja batista. Aí começamos a conversar, né? Mas vocês entendam que são amizades novas. Amizades, elas vão e vêm. Hoje é dia dos pais. Se eu perguntar aqui para o Agenor, para a Ruth, o Mário, Josias, como era, para mim mesmo, anos atrás, vamos colocar 15 anos atrás, era bem diferente dentro da casa da mãe. Com os filhos, era diferente. Dia dos pais, eles vão mudando, porque tudo isso é muito cíclico, tudo muito muda, não é? Então, as amizades, casamento, filhos, igreja. Então, a gente, às vezes, com as mudanças que a vida nos impõe, nós perdemos a capacidade de ver aquilo que é bonito. A gente perde a capacidade. Porque já disse um escritor que o mundo nunca sofrerá com a falta de maravilhas, mas apenas com a falta da capacidade de se maravilhar. Notem bem que hoje as pessoas não conseguem mais parar para observar a natureza. É claro que eu sou uma pessoa um pouco fora da curva nesse sentido. Às vezes eu 3h30 da manhã estou acordado. Mas hoje eu acordei cedo também, 5 horas, e daqui a pouco eu estou ouvindo o quê? Eu consigo me maravilhar com o canto do sabiá. O sabiá estava cantando bem ao longe, eu falei, você está aí, danadinho.
E ao fundo, um mente bem. E a vida vai começando a amanhecer e você vai vendo aquele nascer do sol. Eu estou ali no andar de cima, no 8º andar, eu começo a ver aquilo, Senhor, muito obrigado. Como não nos maravilharmos com aquilo que Deus faz? Aí hoje, nessa questão que eu estou falando para vocês, que é cíclico neste jardim, eu não tenho as minhas filhas hoje para tomar um café comigo ao redor da mesa. Estão casadas, estão com netos. Mas aí eu tive a oportunidade de agradecer a Deus. Eu me maravilhei de ver os meus netos hoje, nessa tecnologia, de vê-los tomando café do outro lado do oceano. E ver também, não só tomando café, mas também participando de uma devocional. Como não me maravilhar com isso? Me lembro que quando eu saí da Igreja Batista da Penha, que foi a minha vida inteira naquela igreja, eu pensei que o mundo fosse acabar. Não é assim. Porque as coisas são cíclicas. As coisas, elas sofrem essa mudança, não é? E a gente tem que estar sempre pronto a nos maravilhar, a ver a beleza das coisas e não somente ver sujeira em tudo. Nós nos acostumamos a ver somente a sujeira em tudo. A gente às vezes tem uma facilidade de ver as coisas assim, mais negativas do que positivas. O casamento, por exemplo, ele pode ter um período de desencantamento. Porque um dos cônjuges vem apenas a sujeira sobre o jardim. E a sujeira sempre atrai mais sujeira. Essa é a verdade. A imaginação é o que nos permite ver o que não é visível, mas é real. Mas uma coisa eu quero dizer hoje para você: o jardim não deixou de existir. A beleza do jardim não desapareceu. Apenas o cenário é que está diferente. Nós precisamos limpar. E esse trabalho de limpar, de podar, requer paciência, requer habilidade. Você não pode podar por podar. Não é limpar por limpar. Né? Tem pessoas que falam assim: eu vou limpar a sua casa. Daqui a pouco começa a cair xícara, prato, começa a quebrar aqui. Pega um canto lá, quebra um cantinho da parede, sabe? Então a pessoa às vezes não tem habilidade para aquilo, não tem ainda, não está pronta para aquilo. Não é? Eu me lembro, por exemplo, quando uma pessoa vinha me pedir emprego. Eu sou pintor de automóveis, senhor Isidro. Só me dá uma oportunidade, eu quero emprego. Eu falei: então pega aquele capô, você vai pintar aquele capô. Os meus funcionários mais antigos falavam assim: Isidro, você está doido? O capô é o cartão de visita de um carro. Eu falei: mas é justamente que eu quero saber do que ele é feito. Se o cara é bom, vai ficar bom. Se não está bom, a gente vai fazer de novo. E ele não vai ser empregado aqui. Eu estou dando a oportunidade. Compreende? A gente tem que procurar ver o melhor. Eu não posso dizer que aquela pessoa não é boa até que eu perceba se sim ou se não. Assim é no relacionamento com a família, com o cônjuge. Mas o trabalho de limpar, de podar e de adubar requer paciência. Eu me lembro muito bem da minha infância, que nós tínhamos um jardim, como eu falei para vocês ali. E eu me lembro que meu pai, eu não sei se vocês sabem o nome, a minha sogra me falou o nome, mas eu não gravo. É uma flor amarela. Ela é um verde bonito e ela sai aquela flor amarela. Não, ela é um amarelo bonito. Mas o meu pai amava essa planta e tinha essa planta no nosso jardim ali. Mas eu me lembro do meu pai com uma tesoura nas mãos. Eu me lembro do meu pai podando aquelas plantas. E eu me lembro que era um trabalho duro. Eu ajudava, eu ficava ali depois varrendo, ele falava: vem para cá, eu ficava com ele. Né? Vocês perceberam o quanto eu caminhei com ele e quanto sinto falta dele. Amigos
são poucos. E esse era um grande amigo, com quem tive o privilégio de caminhar muitos anos. Mas eu ficava ali varrendo. E quando você vai podar, fica meio feio, não fica? Dá aquele aspecto de coisa feia. Mas depois vem o quê? O adubo e a água. E depois começa a surgir o quê? Novos brotos, não é isso? E em seguida, aquela flor que eu amava tanto, e que eu ficava, às vezes eu cheirava ela assim, bem assim, chegava junto. E lá perto da oficina, na rua Thier, tem uma plantação disso. Pois eu cheguei um dia descendo a rua, eu falei, vem aqui que eu quero te cheirar de novo. Mas não é mais o mesmo cheiro, está tudo mudado. Não sei se é poluição, que não é, mas estava lá, não é? Mas você vê que começa a surgir novos brotos e depois começa a ficar aquela coisa bonita, com um perfume gostoso, cores vivas, trazendo novamente beleza ao jardim. Nem sempre nós gostamos do trabalho do fiel jardineiro. E o fiel jardineiro é o Senhor Jesus. E Deus não poupa a poda. Deus não poupa. Porque a poda nos fere, nos faz sangrar. Eu me lembro que quando meu pai cortava, saía uma seiva. Normal. Normal sair. Então, eu falava com meu pai, está sangrando, pai? Ele falava, está sangrando. É o sangue da planta. Mas isso depois a gente vai passar aqui e tal. Ele passava o adubo, depois ele adubava o chão ali, tudo, a terra. Depois ele colocava água. Ele dava aquele talento, né? Mas assim mesmo Deus faz com a gente. Ele não poda, ele não poupa a poda, mas ele nos fere, ele nos faz sangrar para nós voltarmos a ser aquilo para o qual Deus nos criou. Essa poda acontece com a gente. Essa poda acontece com a gente o tempo todo. Você tem que estar atento se Deus está te podando. Que Deus nos poda o tempo todo. E quando poda, a gente grita. Quando poda, por causa da nossa desobediência, para a natureza pecaminosa que nós trazemos lá do Éden, nós queremos gritar e pular e sapatear, entendeu? Para dizer não. Mas a poda vai fazendo com que as ervas daninhas, os entulhos, eles vão sendo retirados. Porque muitas vezes nós permitimos que as ervas daninhas e os entulhos, eles vão sendo amontoados no jardim da nossa vida e nos descuidamos dele. Quando a gente se permite encher de bobagens, mentira, sedução do engano, quando o nosso jardim começa a sofrer com a falta de cuidado, porque às vezes não encontramos tempo para cuidar do nosso jardim, por achar que outras coisas são mais importantes, a gente não cuida adequadamente do nosso jardim e outras pessoas começam a usar o nosso jardim como lixeira. A gente às vezes permite que pessoas usem a nossa vida como lixeira. Cuidado com isso. Saiba guerrear as guerras que são propostas para você. Não entre em todas as guerras. Não entre em todas as divididas. Só entre em alguma coisa quando Deus te permitir entrar. Se a moreira balançar, você vai. Se não balançar, você fica. Entendeu o que eu quis dizer? Porque muitas vezes nós entramos em situações em que trazem situações para o nosso jardim de desgraça. E muita gente usa o nosso jardim e vai jogando lixo no nosso jardim. E nós começamos a reclamar da falta de cuidado do nosso jardim. E começamos a admirar o jardim do vizinho. É aí que mora o perigo. Volto a dizer que tudo que Deus faz é bom. As coisas boas de Deus não têm prazo de validade. Elas permanecem sempre boas. Nós sabemos que o pecado corrompe, nós sabemos que o pecado suja,
e torna o mundo bom de Deus num mundo tomado por ervas daninhas e entulhos. E eu quero dizer para você nesta noite, eu quero convidar você nesta noite, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, quero convidar você a permitir que o fiel jardineiro, ele entre no seu jardim com a sua tesoura, com a enxadinha, vai limpando, vai fazendo o trabalho e vai trazendo de volta a beleza do jardim escondido que está dentro de cada um de nós. Nós somos um jardim de Deus, lindo, maravilhoso e perfeito. É claro que temos um problema aí do pecado. Eu não sei você. Eu almocei hoje, eu não consigo deixar a louça na pia. Sou chato. Estou dando um exemplo aqui, um paralelo. Coisa boba. Pode ser um prato, pode ser um copo. Eu chego em casa agora, eu vou jantar. Mas a minha pia lá está intacta. Assim deve ser o meu jardim e o seu jardim. Entenderam isso? Jardim não pode estar sujo. Eu tinha lixo para tirar hoje, tirei o lixo aqui, outro ali. Antes de vir para a igreja, eu me arrumei, tomei meu banho, me barbeei, me arrumei. Peguei o lixo, levei na lixeira. A lixeira que é o seu lugar. Não vai ficar ali. Onde eu quero chegar? Eu gosto das minhas coisas em ordem. Meu cunhado ontem almoçamos juntos. Fui visitar minha sogra. Ele falou, já vi um cara metódico, mas como você é difícil. Eu falei, eu sou metódico. Eu sou metódico. Às vezes eu sou metódico até demais, porque eu não sou perfeito. Que até o metódico também é defeituoso. Porque eu sou imperfeito, porque no jardim, né? Lá no jardim do Éden, se eu começar a falar aqui do Agenor, a Ruth, Jussara, Patrícia, todos nós aqui vamos ter um ponto e vírgula. Todos nós aqui vamos olhar para o espelho e falar, opa, hoje eu não estou me suportando. Por quê? Por causa do pecado. Mas o importante é não negligenciar o cuidado com o jardim da nossa alma. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Limpar, tirar a sujeira, tirar o entulho. Tem muita coisa entulhada, hein? Tem coisa que fica entulhada, sabia disso? A carta aos Efésios nos ensina muito sobre isso. Mas eu estou falando de jardim hoje. Quando eu vou olhar para o meu irmão e falo, eu não suporto aquele cara. Isso é entulho. Não é sujeira, não, é entulho. Entulho é uma coisa mais pesada. E se você olha para a justiça dele, e se Deus olha para ele e olha para mim, vai ver a mesma coisa. Nenhum dos dois parece. Eu não presto diante de Deus. Se ele não vê Jesus em mim, quem sou eu? Eu não sou nada. A vossa justiça é trago de imundícia. Então, que a gente cuide do nosso jardim. Não vamos negligenciar o nosso jardim. Ervas daninhas, por exemplo, a minha mãe está numa casa de repouso, como vocês sabem. E o meu irmão tem ido regularmente ali na casa, e ele vai no meu lugar, a maioria das vezes. É impressionante como uma casa fechada, ela cria pó. Impressionante como o mato cresce. Mato, aonde não tem mato. Mas prestinha, a natureza vai pegando. São ervas daninhas. Você tem que pegar e tem que estar limpando o tempo todo. É assim na nossa vida. É assim. Eu me lembro na casa de Caraguatatuba, que está, graças a Deus, alugada e que tem nos abençoado para manter as coisas. Manter o meu pai, manter a minha mãe. E para isso que fazem, por isso que as coisas são assim.
Eu tenho isso, eu tenho uma casa no litoral, eu tenho uma casa no campo. Você não tem nada. Quando você fica doente, você vai descobrir que você não tem absolutamente nada. Acreditem. Este velho aqui está dizendo isso para vocês. Nada. Sabe por quê? Porque você vai ter que usar aquilo para poder sobreviver, para poder se manter, para não ser pesado para cá ou para o outro. É assim que funciona a vida. A vida é dura, mas nós, com um jardim limpo, e estamos sintonizados com o fiel jardineiro, nós vamos conduzir, nós vamos nos deixar conduzir e vamos passar por essas situações de uma forma diferente. Mas eu me lembro que a casa estava fechada ali, aqui no lugar. Irmãos, teve um sábado que eu passei o sábado inteiro lá, para tirar mato. Mato! Uma casa que era extremamente cuidada. Meu pai era extremamente cuidadoso, caprichoso. Quando eu vi aquilo, eu falei, Deus. E me veio essa ilustração na mente daquilo que foi praticado por nós. A nossa vida é assim. Se você deixar de orar, se você deixar de praticar o Evangelho, se você deixar de ter uma comunhão com Deus e saber o que Deus quer, não o que você quer, o que Deus acha, não o que você acha, o mato vai crescendo e daqui a pouco você não se encontra mais com você mesmo. Você está dominado, entulhado, cheio de entulho. E o entulho é terrível. Porque onde a turma vê coisa abandonada, o que a turma faz? Não joga entulho? Não é assim, gente. Vamos falar aqui, vai. Se aqui ficar meio abandonado aqui na frente, a turma não vai começar a jogar lixo aqui dentro? É a mesma coisa da nossa vida. Se você não cuidar do seu jardim, da sua parte espiritual, não permitir que o jardineiro faça a poda, as pessoas vão começar a colocar lixo dentro da sua vida. Entulho dentro da sua vida. Porque você não vai estar resguardado pelo fiel jardineiro. Quem é que gosta de jogar lixo numa coisa que está linda? Só um louco, né? Ou um demoniado, não é verdade? Mas se você está com tudo bonito, você quer preservar o bonito, o belo. Porque o belo habita dentro de nós. Nossa essência é bela. Você sabia disso? Você é uma pessoa bela, não existe gente feia. Cuidado para não falar que uma pessoa é tão feia. Não existe gente feia. Aquilo que é a imagem e semelhança de Deus é bonito. É lindo. Que Deus nos abençoe. Amém? Entenderam a mensagem de Deus para nós hoje, nessa noite? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Tem? Então nós vamos cantar. E obrigado por esse tempo juntos aqui hoje. Obrigado por escolherem adorar a Deus nesta noite. Nós vamos cantar O Espírito de Deus está aqui. Amém? A igreja preparou uma lembrancinha, eu agendou também, que é Lisa, né? Ah, eu esqueci dele. É que eu ia chamar só até os avós. Não acredito. Mas ele é Lisa. Não. Uma rosa. Vem cá de novo, por favor, também, irmãos. Vamos sair numa foto bonita aqui só. Boa noite, irmãos. Como eu avisei no outro domingo, eu ia sexta-feira fazendo procedimento, né, fazer uma coloroscopia. E foi feito, graças a Deus, está tudo no ordem, eu recebi o resultado dia 21. Só que, ao fazer a coloroscopia, o médico falou assim, ó, colocar um negócio no nariz, que é oxigênio, mas ele é muito frio. E realmente parece que o oxigênio queimou o nariz por dentro. Já saí do hospital numa gripe insuportável. Mas já estou, graças a Deus, tomando remédio, já estou bem melhor. Mas eu agradeço muito a Deus porque foi feito
e como eu tenho previsto com Deus mesmo, graças a Deus, eu quiser. Amém. E a lembrancinha? Os irmãos vão ficar à vontade. Eu também ganhei, né? O Agenor é meu filho, ele é vice. Obrigado, Jesus. Eu sempre aqui no final orar pela nossa vida. Mais uma vez, agradecer pelo Dia dos Pais. E a gente depois vai para as pastores. Obrigado. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, teu santo nome, Senhor. Hoje, aqui agora, Senhor, na tua presença, Senhor Jesus, para esses pais nas tuas mãos, Senhor Jesus. Usa a vida deles, Senhor amado, para pregar a palavra do Senhor, para ser exemplo, Senhor, para os seus filhos, netos, bisnetos, Senhor amado. Para tua sementinha no céu, em cada lugar que eles forem, Senhor Jesus. E dê exemplo como pai, como bom pai, Pai amado. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho, irmãos, conosco. Que nós possamos cultivar algo que é muito difícil. Eu comentei com os irmãos há um tempo atrás sobre uma campanha que eu estou querendo fazer em 40 dias. Os irmãos sabem que eu tenho contato com rabinos messiânicos. Eu gosto muito de judeu messiânico, eu participo, eu sou uma pessoa bem tradicional. Eu gosto dessa linha, né? E é claro que como batista, todo batista, ele se identifica com uma linha dessa. E uma das coisas que é o maior desafio desses 40 dias é justamente não falar mal de ninguém. 40 dias. Durante os 40 dias, eu falei, mas por que 40? E o 40, ele tem o quê? Ele tem um ciclo completo. Ele tem um significado no número 40. Tanto que você vê que Davi reinou 40 anos, Salomão reinou 40 anos. Mas você pode reparar que no estilo judeu não foi exatamente 40. Às vezes foi 41, 42, mas por efeito é 40. Não é? E o exercício proposto é que a gente leia o Salmo 27, que é o no reverso. Eu falei, lê no reverso. E eu fui pesquisar o que é isso. É você ler o primeiro versículo e ler o último. Ler o segundo versículo e ler o último, novamente. E o último versículo eu tenho decor. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. E evidentemente que quando você começa a ler dessa forma, e eu não comecei a fazê-lo, é algo realmente maravilhoso. Hoje eu li o Salmo 90 pela manhã. Recitei o Salmo 90. Ali não, recitei. Eu já disse a vocês que eu gosto mais de recitar, falar alto, né? Não gritar. Tá? E é interessante isso. E eu tenho pensado muito nisso. Porque quantas vezes sai da nossa boca palavras que podem nós sermos instrumentos de jogar entulho no coração do outro. No jardim do outro. Então, eu estava aqui em pé agora cantando esse último cântico com vocês e o Espírito Santo interage com a gente. Temos que tomar cuidado com a língua, né? Temos que tomar cuidado com a língua. Temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos para o nosso irmão, porque pode ferir, pode ser uma erva daninha, pode ser um entulho no jardim dele. Que nós não sejamos pessoas assim. Então, esse desafio de não falar de ninguém, mal de ninguém durante 40 dias é um desafio. Quando eu lancei batendo um papo com alguns queridos, né? Teve uma pessoa que começou a fazer e fez. E falou assim para mim, pastor, que é isso, pastor?
Na hora do trânsito, então, eu tenho o costume de ficar bravo, xingar. Eu falei, rapaz, eu falei, Deus me ajuda. E acredito que Deus me ajudou. 40 dias ele fez isso, né? Então, eu também, no mês que vem, eu quero falar sobre como escolher o candidato certo. Nós vamos estudar, à luz da palavra de Deus, como escolher um candidato à luz da palavra de Deus. Tá bom? Então, a partir do próximo mês de setembro, nós já vamos, não é? Hoje tem mais do mesmo, né? Hoje tem debate, que é mais do mesmo, né? Promessas vazias, não é? E a gente sabe que é tanto bonito que se fala e a gente fala, meu Deus do céu, perder tempo para ver isso é realmente perder o tempo, né? Mas que nós estejamos orando pelo nosso país, pelo nosso estado, onde nós estamos aqui, não é? Que Deus nos abençoe e nos ajude. Tá? Não esqueça de manter o seu jardim bonito. E quem mantém ele bonito é o fiel jardineiro. Vamos ficar em pé? Quando eu for entrar nessa campanha, eu vou avisar vocês. Eu ainda estou me preparando para ela, porque o desafio é grande. Eu lido, a Jussara lida com o público, lida com pessoas todo dia. É um desafio. Eu lido com atendimento todo dia. Confesso a vocês que é um desafio enorme, não é? Então, eu estou me preparando para isso e quando eu estiver pronto para isso, eu vou avisá-los. Quem quiser entrar junto, a gente pode fazer uma campanha dessa. Vai ser muito legal, tá? E tem os dizeres que eles nos ensinam, que são dos antigos. Irmãos, acreditem, eu tenho praticado algumas coisas e realmente é desta forma. Sabedoria é uma coisa que a gente tem que buscar hoje. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho amado, que a comunhão e a instrução do Espírito Santo repousem de forma abundante sobre a primeira Igreja Batista em São João Primo e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Que a tua boa mão esteja sobre todos nós. Que a tua boa mão esteja sobre Odemir, recuperando totalmente seu físico, e sobre cada um de nós aqui. Visita o físico de cada um, a alma de cada um, fortalece o espírito de todos, que a tua graça seja derramada de forma abundante sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.